Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos da Anvisa, com a gente aqui de novo ao vivo, falando sobre essa nova vacina, a quarta a obter autorização para testes no Brasil, autorizada pela Anvisa. Testes da fase 3, Gustavo, você ia falando para a gente, essa é uma das fases finais já do estudo do medicamento? É isso mesmo, a fase 3 é a última fase antes de se liberar um medicamento ou uma vacina para uso. Então, essa vacina, que é a vacina que foi desenvolvida por esse grupo farmacêutico que é vinculada a Johnson & Johnson, é uma vacina que já estava em desenvolvimento nos Estados Unidos e Bélgica, nas fases anteriores, e agora vem para o Brasil numa proposta de um estudo global. São 60 mil voluntários em mais de 10 países, e aqui no Brasil também a proposta é que seja 7 mil voluntários, e aí em aproximadamente 20 centros em 7 estados. Então, é uma proposta bastante diferente, porque vai envolver uma série de centros de pesquisa. Legal, vamos falar sobre esses voluntários, então. Está prevista a participação de 7 mil pessoas no Brasil, com idade mínima de 18 anos. Dessa vez, Gustavo, os testes não vão ser feitos exclusivamente em profissionais da saúde? A ideia é que sempre se busca, para testar uma vacina, profissionais ou pessoas que têm maior chance de se expor, porque ao final das contas, como a gente avalia se uma vacina funciona ou não? A gente precisa verificar se aqueles anticorpos que foram gerados, eles são capazes de neutralizar o vírus. Então, se a pessoa não tem chance de se expor ao vírus, a gente acaba perdendo essa avaliação da eficácia. Então, por isso, sim, não vai ser exclusiva a profissionais de saúde, mas vai sempre se buscar um perfil de pessoas que têm a chance de se expor ao vírus. Entendi. E, sim, como você disse, maior de 18 anos, de 18 a 59 anos, e essa vacina também vai ser dose única a princípio. Então, é uma proposta diferente das que a gente tem até o momento. Inclusive, já que você falou isso de dose única, um artigo da revista Nature, referência em assuntos medicinais, diz que um estudo com essa vacina em macacos protegeu os animais do coronavírus com apenas uma dose. Existe essa relação tão próxima realmente das reações em um macaco, em um animal, e também do ser humano? Pois é, o teste em macaco é sempre um indicativo. Na verdade, o teste em macaco é importante para poder verificar se vale a pena seguir para humano ou não, tanto em aspecto de segurança quanto em aspecto de eficácia. Então, se mostrou que produz anticorpo e esse anticorpo é capaz de neutralizar esse vírus em macaco, já vale a pena verificarmos como vai ser esse comportamento em humano, mas não é uma relação direta. Por isso que é muito importante a gente fazer esse estudo em voluntários também, voluntários humanos, porque senão a gente não consegue fazer essa relação direta entre o que a gente observou no macaco. Interessante. Voltando a falar do teste em humanos, então, dessas 7 mil pessoas, um grupo deve receber a vacina e outro placebo, medicamento de mentira. E também os pesquisadores ficarão sem saber qual grupo é qual. O estudo é chamado duplo cego. Por que isso? Então, o cegamento de um estudo é para preservar de ter algum viés, que a gente chama. Viés é assim, é a chance de poder haver qualquer manipulação de resultado ou qualquer indução de efeito somente por conta de se saber se que está tomando a vacina ou está tomando um placebo. Então, o estudo duplo cego é o que a gente chama de padrão ouro. É o estudo que mostra realmente que não tem viés nenhum. E a questão de controle por placebo é uma questão importante, por quê? Porque a gente precisa comparar o grupo que tomou a vacina com o grupo que tomou o placebo para a gente saber se realmente a vacina é eficaz. Porque se a gente só der a vacina, a gente não vai conseguir verificar se a diminuição dos casos graves ou a não infecção é por conta realmente da vacina ou é por conta de um desenvolvimento natural. Então, por isso que é muito importante fazer esse tipo de estudo, e é esse tipo de estudo que a gente busca aprovar aqui na Anvisa para ter certeza de que a vacina vai poder ser liberada. Ok. Agora me gera um pouco a curiosidade, algumas dessas 4 vacinas, então, que estão sendo desenvolvidas com parceria aqui com o Brasil, todas elas estão vindo para cá já nessa fase 3? Justamente na que é testada em humanos, Gustavo? Fica essa curiosidade, né? Por quê? Pois é, o Brasil ele tem sido muito buscado para os ensaios na fase 3 justamente pelo número de casos. Porque, como eu disse para você,
A gente só consegue testar a vacina, a eficácia da vacina, se a gente conseguir verificar se as pessoas que se expuseram tiveram menos casos graves ou não replicaram o vírus. Então, não dá para você fazer um teste de uma fase 3, o objetivo é verificar isso, num país que não tem o vírus disseminado, porque você não vai conseguir diferenciar se é a vacina ou se é realmente porque o vírus não está circulando. Então, o Brasil tem sido muito procurado para essas fases finais. Mas não é só isso. O Brasil tem sido procurado também pela sua capacidade científica, pela agência reguladora também, claro, que está acompanhando, que está monitorando tudo isso, mas o país tem se despontado como capaz de gerar esses dados confiáveis para se aprovar uma vacina. Então, esse número de estudos que tem vindo para cá em fases finais tem que ser visto como muito positivo, porque é um reconhecimento do país na capacidade de gerar esses dados. Ah, legal. Agora, esse teste de vacina pode ter sintomas adversos, eu imagino. Algum deles pode chegar a levar à morte? Existe essa preocupação? Pois os dados que a gente avalia para poder liberar uma vacina para estudo são justamente os dados de segurança. Então, o que a gente observou é que tanto os estudos feitos em macacos ou laboratoriais, quanto os estudos que foram feitos antes mesmo do estudo para a Covid, porque é importante destacar isso. Essa vacina, como várias das vacinas que estão sendo estudadas aqui no Brasil, são vacinas que já estavam sendo testadas para outros vírus, Ebola, HIV. Então, assim, são tecnologias que a gente chama que já são conhecidas. Então, assim, a gente já tem um dado de segurança aí robusto que permite que a gente aprove para estudo em humano. Mas é claro, as reações adversas de vacinas podem acontecer quando a gente passa para o estudo em humano. E é por isso que a gente vai acompanhar de perto para ver se o risco-benefício continua valendo a pena. Uma das funções da Anvisa ao monitorar um estudo é justamente essa, é garantir que não tem nenhum caso grave que leve à interrupção do estudo. E a gente pode fazer isso se a gente observar que teve alguma reação muito grave. Morte a gente não observou, mas assim, algumas reações como febre ou um desconforto ou algumas reações são possíveis no desenvolvimento de uma vacina, mas a gente vai estar acompanhando justamente para verificar se vale a pena continuar estudo ou não. Claro, de forma responsável e segura. E a pessoa que desenvolve sintomas desagradáveis, ela é excluída do estudo? Não. Na verdade, esse é um dos aspectos principais do estudo, do acompanhamento do estudo. A pessoa tem que continuar no estudo até o final. E esses eventos adversos, eles têm que ser relatados, porque isso depois vai compor a bula, né? É muito comum as pessoas verem na bula lá, e é muito comum a pessoa ler lá e falar, sente náusea, vômito, febre, não sei o quê, aí a pessoa começa a sentir tudo, né? Costumam falar verdade. Isso. Mas é justamente no estudo clínico que a gente observa essas questões. E tudo isso vai ter que constar em bula. Então, por exemplo, se a vacina causou febre, isso vai ter que estar na bula. Essa vacina pode causar febre, porque a pessoa acompanhou no estudo clínico, então ela não é excluída. Ok. E, Gustavo, a Anvisa ainda não confirmou quando começam os testes dessa nova quarta vacina, mas fato é que essa corrida pela primeira vacina eficaz contra o novo coronavírus está acelerada, né? Isso é um bom sinal, pensando de forma otimista, dentro de quanto tempo a gente deve ter um medicamento para ser aplicado na primeira leva dos imunizados? Eu sei que essa pergunta vocês não gostam muito de responder, mas não posso deixar de fazer, né? Não, eu vejo a corrida como muito positiva, sim, porque a gente sabe que os vírus precisam ser atacados em diferentes frentes. E essas vacinas são diferentes propostas. Então tem vacina que é o vírus inteiro atenuado, tem vacinas que é um fragmento do vírus, e tudo isso tem que ser testado para a gente ver qual tem a melhor resposta. Então, quanto mais gente desenvolvendo, quanto mais opções, melhor. Porque aí a gente tem chance de ter uma eficácia maior das vacinas. Tá. E quanto ao prazo, realmente não é que a gente não gosta de responder, não. É porque são tantos fatores que interferem numa decisão de aprovar uma vacina, porque a gente sabe que precisa ter um resultado de eficácia que o risco-benefício seja positivo. Então, assim, não dá para a gente aprovar alguma coisa que realmente não vai trazer benefício. Claro. Até porque a gente sabe
que isso vai custar, vai ter um custo enorme para vacinar as pessoas e tal. Então a gente tem que ter certeza de que esses resultados são bons. Então essa última vacina que a gente aprovou, a proposta é começar em setembro, mas é claro, isso depende da própria capacidade da empresa, de trazer essas amostras, de recrutar os voluntários. Então a Anvisa não tem muita gerência sobre isso, mas a nossa expectativa é que o quanto antes sair e tiver resultados promissores, a gente possa trazer a boa notícia de que liberamos para o uso uma vacina. Ai, fica a nossa super torcida, hein? E para encerrar, Gustavo, estamos falando aqui que já temos o desenvolvimento da vacina inglesa de Oxford, a Sinovac chinesa, a BioNTech Pfizer alemã americana. Alguma dessas está na frente no seu desenvolvimento? Pois é, eu costumo colocar todas. Ok, então Gustavo Mendes falando com a gente, ele é gerente geral de medicamentos da Anvisa, e é só responder uma perguntinha final aqui sobre qual das 3 vacinas parece estar na frente no seu desenvolvimento. E agora a gente com essa 4ª vacina chegando ao Brasil, então com a autorização da Anvisa para o teste da fase 3. Encerro com o Gustavo por aqui, não tá com a gente? Ah, Gustavo, então que bom, achei que nossa ligação tinha caído. Pode continuar a sua resposta, a gente estava acompanhando quando parou a transmissão do áudio. Então, eu costumo dizer que todas estão no mesmo nível, porque todas estão no mesmo patamar, porque a gente ainda não tem resultado conclusivo de nenhuma. Então, assim, não dá para dizer que uma está na frente da outra. É lógico, a vacina de Oxford foi a primeira que começou os estudos no Brasil. Isso sugere que a gente tenha acesso a resultados antes. Mas é claro que isso depende também da capacidade de recrutar voluntários, da capacidade de compilar esses dados e apresentar para a gente. Então, por isso que eu prefiro não dizer quem está na frente, quem não está, e estamos todos nessa expectativa aí de que em breve a gente consiga aprovar uma vacina. Perfeito. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa gentil e esclarecedora. A gente recebeu o Gustavo Mendes, gerente geral de medicamentos da Anvisa. Bom trabalho por aí. Boa terça-feira, Gustavo. Obrigado. Bom dia aí para todos. Obrigada, bom dia também, até uma próxima, hein?